Primeiro dizer que é uma honra ter você aqui. Eu acompanho você há muito tempo. Tivemos muitos pacientes em comuns que você sempre tratou muito, muito bem. E eu tenho aquela coisa de mãe com paciente, que quem agrada meus filhos, né, me agrada. Adoça a minha boca. Adoça a minha boca. Então, toda vez que você tratou com carinho um paciente meu, eu me senti acarinhada. Então, puxa. muito obrigada pela sua presença aqui. Obrigado, eu que agradeço. Para começar nosso papo, eu queria que você falasse um pouquinho o que o Sérgio entendeu e viu como possibilidade na medicina. O que fez você entrar para a medicina e depois, o que fez dentro da medicina você seguir esse lado de linkar ciência e espiritualidade? Olha, eu resolvi fazer medicina aos meus 5 anos de idade. Jura? Foi quando eu comprei o primeiro microscópio. E aí comecei a estudar a natureza. Então, onde eu ia, eu levava para ver folhinha, para ver pólen. Mas seu pai era médico? Meu pai era médico. Meu pai já é desencarnado. Sim. Mas ele era médico. E eu falava para ele: pai, eu vou estudar na Universidade de São Paulo e vou ser professor de medicina. E ele achava... Bonitinho. Que bonitinho. E eu passei uma infância complexa porque nós vivemos na floresta na época de 64, né? Na floresta onde, Sérgio? Na Mata Atlântica. Ah, na Mata Atlântica mesmo. Por exemplo, meus amigos eram curumins, né? Nossa. Mas você morava onde? Em que estado? Nós morávamos em Brasília, né? Em Brasília. Aham, e, 64. Aí nós fomos para floresta. Uhum. E lá eu convivi com os povos da floresta, né? Eu dividia o dia a dia, não é? Com eles. E aí, depois, quando amenizou alguma coisa, nós fomos para São Paulo. Uhum. E meu pai começou a vida em São Paulo como médico. Minha mãe era estudante da Faculdade de Filosofia em Brasília, teve que sair rápido, né? Então a minha infância ela teve uma complexidade, vamos dizer assim, né? De influências. De influências. Então eu tive uma influência dos povos da floresta, não é? E teve um episódio na minha infância também que foi muito marcante, porque era meu aniversário, minha mãe preparou uma festinha, bexiga, bandeirinha e tal. A minha avó fez uma roupa para mim, porque naquela época não se comprava roupa, assim como você comprava tecido para fazer roupa. E aí não foi ninguém no aniversário, não chegou ninguém no aniversário. E minha mãe pegou e falou assim: filho, é que o aniversário vai ser amanhã de manhã. Então, nós já estamos preparados. O que ela fez? Ela, de manhã cedo, levou tudo para um orfanato. E meu aniversário foi lá, no orfanato. Maravilha. Foi uma festa. E esse orfanato chamava Casa da Criança Jesus Gonçalves. Lá em Brasília. Não, esse já em São Paulo. Já em São Paulo. Já em São Paulo. E aí, nesse orfanato, eu tive contato com crianças que foram achadas no lixo. Aquilo me impressionava, não é? E a senhora, que era a diretora do orfanato, ela fazia reuniões espíritas. Então eu comecei a ter contato na minha infância. E eu, vamos dizer assim, trabalhava pelo orfanato arrecadando mantimentos, dinheiro, tal. No meu bairro eu era conhecido como o menino dos pobres, porque eu trabalhava por aquele orfanato, não é? Viraram seus amiguinhos, né? Meus amigos. A partir do aniversário. Embora eu tivesse aquela sensação assim, como que pode uma criança ter sido achada no lixo? Abandonada, né? Eu tinha uma sensibilidade. Uma indagação muito grande referente a esse fato, não é? Mas, quer queira, quer não, eu acho que a minha infância ela foi permeada dessa questão existencial, não é? Eu acho que isso teve uma interferência muito grande na minha vida, tanto do ponto de vista de visão social,
quanto do ponto de vista de concepção de vida, do ponto de, falando da questão espiritual, não é? Mas eu era muito aberto, eu estudei numa escola católica, eu fiz primeira comunhão, eu adorava as aulas de religião, mas eu tinha uma mente aberta. Curiosa, não é? E então fui caminhando assim, né? Quando eu tinha meus 14 para 15 anos, eu tive uma epilepsia. Uma crise? Eu comecei a ter epilepsia, mas era uma crise de ausência. Ausência. A minha mãe me levou ao neurologista, eu tomava uma medicação e me levou num centro espírita para fazer um tratamento espiritual. Uhum. E eu me dedicava àquele tratamento espiritual. Ela fez as duas coisas. Fez as Foi duas no coisas. médico, Eu tomava um medicamento, Gardenal. Gardenal, na época só tinha isso, E né? tomava e fazia os tratamentos semanais. Era segundas e quartas, eu pegava um ônibus, Estação da Luz, ia até o centro da cidade, na Federação Espírita do Estado de São Paulo. Aí, quando eu fiz meus 16 para os 17 anos, eu vivi um fenômeno. Eu estava na Federação Espírita e eu fazia um curso, que era um curso que chamava Aprendizes do Evangelho. E tinha a lição de casa. Então, quando eu fui responder a minha questão, eu comecei a falar como se fosse uma pessoa muito ilustrada. Uhum. Dentro daquele assunto. Uhum. Então, era uma professora que, inclusive, era professora de psicologia da Universidade de São Paulo. Uhum. Ela tinha uma lousa, eu peguei um giz, eu fiz um mapa mundi, desenhei, que eu não tenho essa habilidade. Você nem sabia que você sabia fazer isso. E desenhei e dei 1 hora de aula explicando por que Jesus nasceu onde ele nasceu. Coisas que eu não sabia. Sim. Não é? E aí eles disseram o seguinte: olha, você aflorou uma psicofonia, que é um tipo de mediunidade. E não tive mais epilepsia de ausência. Mais nada. Mais nada. Depois desse dia. Depois desse dia... Os sintomas de... Eu não sei se eu falaria depois desse dia. Esse dia eu acho que foi um transbordamento de alguma coisa que eu vinha construindo, não é? E aí o neurologista suspendeu o Gardenal. E só que eu ainda tomei o Gardenal no dia do vestibular, porque eu prestei o vestibular, eu tinha meus 17 anos. Nessa época, né? Uhum. Foi quando eu entrei na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. E aí, quando eu entrei na Faculdade de Medicina, que eu me deparei com aquela cidade imensa, que é o Hospital das Clínicas, e eu me deparei com pacientes que tinham o que eu tive, eu falei, nossa, para mim foi tão fundamental essa questão espiritual, quando não deve ser também para essas pessoas. E aí você descobriu que não tinha nada sobre isso, né? Na faculdade, na época. É engraçado, eu não tinha... Essa noção. Eu falava abertamente sobre esse assunto como se fosse uma coisa natural. Que para você era, né? Desde a tua infância. E os professores, as pessoas achavam que eu era corajoso de falar. E eu falava porque eu não percebia. Por exemplo, eu pedi na Faculdade de Medicina uma sala para poder fazer um estudo sobre espiritualidade. E a direção falou, só se for no porão. Achando que você ia desistir. E eu achei ótimo. Não, exatamente. Eu pintei o porão, eu comecei lá. Eu falei, nossa, aqui é a estrutura da faculdade, né? Eles acharam, eu vou botar esse garoto no porão, ele vai desistir. Eu era fora da curva. Eu fui no porão e eu fiz. Ficou feliz. Eu pintei de branco e verde e tal. Fiz um mutirão com os meus colegas que quiseram participar comigo e tal. E fiz. 30 anos depois eu fui convidado para falar de espiritualidade no primeiro andar. Que legal. Subiu, né? Tentaram botar você no subsolo. Mas eu não percebia eu não tinha... Nenhuma maldade. Nenhuma malícia nesse sentido. Para você só queria um espaço. Era normal para mim isso. E fala, nossa, como você é corajoso de falar. Corajoso, como assim, né? E eu não percebia, assim, objeções. E o que acontece? Dentro da universidade, os professores, os cientistas têm medo de falar... Vou generalizar, publicamente sobre isso. Eu não tinha medo.
Então, o que acontece? Muitos professores me procuravam no bastidor, me apoiando. Tipo, acho legal sua postura. Muitos, assim, que tem uma história aí. Motivavam, mas ficavam... Ficavam... na retaguarda. Aí tem muita história. Isso daí dá uma enciclopédia de coisas interessantes. Conta uma. Umazinha só, né? Umazinha. Você conhece alguém ou ama alguém que tem transtorno de personalidade borderline? Pode ser um filho, pode ser um marido, pode ser uma esposa, pode ser um namorado, pode ser uma namorada, ou pode ser um grande amigo ou uma grande amiga. Se você quer ajudar de fato a entender e ajudar a ter uma vida mais tranquila com essa pessoa, eu sugiro que você assista a minha palestra no dia 12/11, às 19 horas, lá no YouTube. É fácil, basta você se inscrever no link que está aqui embaixo e não perder essa oportunidade, porque a gente vai debater muita coisa boa lá.